Muito bem, meus queridos e meus amados irmãos. Agora abordando esse assunto, né? Glossolalia e xenoglossia. Um admirador aí disse que é apenas glossolalia e ponto final. Claro que eu respeito a opinião de todos vocês, tá bom? E é para dar opinião mesmo. Mas não é somente glossolalia. Não é somente uma língua estranha, inteligível aos conceitos, às intelectualidades, não é? A parte cognitiva do ser humano. Não é somente isso, cuja estrutura linguística não conseguimos decifrar. Porque então, dentro do conceito teológico das Escrituras, é uma linguagem, é uma fala, é um dialeto espiritual, do mundo espiritual. Então aí nós temos que entrar no mundo da crença, da espiritualidade. E como bem disse o então apóstolo Paulo, não é? O Shaul, não é? Ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 2, ali no texto, que as coisas de Deus, as coisas espirituais, discernem-se, ou elas se discernem espiritualmente, não é? É algo atrelado à psique, à parte que não se vê do ser humano. E essas coisas espirituais, para aqueles que não entendem, é considerado loucura, bem como, então, a teologia, o conceito espiritual, é cristão em relação a Yeshua e a sua morte na cruz, a palavra da cruz, o Evangelium, as boas novas do Evangelho, não é? Porque tudo trata-se de um contexto espiritual, do outro mundo, né? Do Olam, de outras dimensões, primeiro, terceiro, segundo, sétimo céu. Isto é para quem crê nas Escrituras e tem essa abertura para acreditar em Deus, para acreditar nas coisas espirituais. Se você não acredita nas Escrituras, então eu vou te pedir um favor. Não manifeste a sua opinião nos meus posts, a sua opinião, digamos, contrária, para não criar problema, para não confundir, para isso, aquilo, outro. Fica na sua, fica com o seu acreditar, o seu achar. É respeitável também, e eu respeito. Estamos num mundo democrático, ok? Se não for para ajudar, para somar, guarda a sua opinião para você. Muito bem? Então, presta bem atenção. Falar agora, falar, tá? Falar em línguas estranhas, outra língua, língua de fogo, língua dos anjos. Como é que nós podemos, então, entender isso, ou tentar compreender e entender isso? Você está acompanhando as minhas postagens no Facebook, elas estão sendo gravadas no celular agora, um celular que já passou do seu tempo, não é? E quando Deus me der condições, eu compro um iPhone, um celular melhor, monto o estúdio direitinho. Mas eu estou gravando esses vídeos, não estou mais ao vivo, porque eu fui restrito pelo Facebook. Eles não querem me castigar, não deixam mais eu fazer live ao vivo, ok? Muito bem. Então, está sendo gravada essa transmissão agora, mas eu quero falar com você sobre a carta de Paulo, escrita aos Coríntios, né? Aos irmãos de Corinto, né? Primeiro aos Coríntios, ele escreve a sua epístola, que é carta em grego, capítulo 14. Ele vai falar sobre a profecia e sobre o falar em línguas, dons verbais, ok? Então, eu quero que você preste minha atenção a partir de agora, nós estamos falando sobre isso. E eu não estou aqui, de maneira alguma, desrespeitando, desacreditando, banalizando, achincalhando, ou tratando com chocarristas, como dizem, né? A questão de cenas e pessoas falando em línguas estranhas nas igrejas. Existem cenas que até mesmo vocês não concordam e racham o bico, dão risada, porque percebe-se que é uma questão ali teatral, ok?
E também tampouco estou desrespeitando o mundo pentecostal. Vocês vão ter surpresas no final dessas transmissões. Você acha que eu não passei por isso? Você acha que eu aqui, o irmão Ben, também nunca falou em línguas? Mas eu vou partilhar com vocês esse falar em línguas, essa questão espiritual, que é realmente edificante, sim, e que o Espírito Santo, não é? Ele impulsiona, o Espírito Santo, ele influencia o nosso espírito, aqui dentro de nós, para ter esse diálogo que ao nosso subentendimento humano não compreende. Valeu? Ok? Estamos juntos, viu? Não pense que eu sou um endemoniado, um apóstata, um herege. Ok? Então, aqui, primeira coisa que eu quero começar nessa live é ler com você o que está escrito na palavra, nas escrituras. Irmãos, é a palavra, tá? São as escrituras, ok? É isso que vale. Muito bem. Nós temos no Evangelion, em grego, no Evangelho, né? No Brit Hadashah, que é Novo Testamento, ali no livro de Yohanan, de João, o apóstolo. No capítulo 8, e versículo 43, é registrado por João o que Yeshua, Yahshua, Jesus disse. E ele disse assim lá, ok? No Evangelho de João, na palavra. O que é que Jesus disse, irmão bem? Jesus disse, está escrito lá em grego, não é? Dia titen lalian. Dia titen lalian ten emen ou gnoskete. De novo. Dia titen lalian ten emen ou gnoskete. Ele está perguntando. Roti ou dinasten, roti ou dynasty, akowein ton logon, ton emon. Roti ou dinaste, ou dinaste, akowein, ton logon, ton emon. Olha só o que Jesus disse aí, irmão Ben. Ele disse assim, por que vocês não... Ele pergunta primeiro, por que vocês não entendem a minha linguagem? Por que vocês não entendem a minha linguagem? E ele mesmo responde, porque vocês não conseguem ouvir, aceitar a minha palavra. Então, eu sei que existem muitas instituições tradicionais, excelentes instituições dentro da exegese, da hermenêutica. A primeira é a católica, depois a batista, depois a metodista, a presbiteriana, a metodista, igreja batista, igreja luterana, igreja metodista, igreja presbiteriana, são as igrejas tradicionais seculares, que têm todo o meu respeito, ok? Mas existem situações, existem acontecimentos e fenômenos na Bíblia, ditos paranormais, fenômenos espirituais, que é difícil desses irmãos digerirem e entenderem, ok? Já começo a live dizendo que Jesus fala de uma linguagem que as pessoas têm dificuldade de entender e de compreender. Mas já adianto aqui agora que essa linguagem de Jesus, que ele tenta fazer as pessoas entender, aceitar, não é Uriandalabaia, Uricandalabassuri, Uricandalabaxaia, não é nada disso, com todo respeito, né? Agora, vamos começar aqui, ó. No capítulo 14 de 1 aos Coríntios, Paulo escrevendo, falando sobre profecia e falando sobre línguas. Olha só, 1 Coríntios 14, versículo 2, aqui direto do grego, o apóstolo Paulo, ele está dizendo exatamente assim, no capítulo 14 e versículo 2. Rogai laion, glossen, ukentropos, perdão, lalei halateon, udeis gar acuei, pneumate, de la lei mistéria. Até aqui, mistéria. No versículo agora 13, Paulo diz assim no versículo 13, gente, presta atenção. Dio rolalon, glossen,
Proserostó. Proserostó. Prosel é restó, não é? Inadier menei. Inadier menevi. Perdão. Ina ou rinadier menevi, ok? Versículo 13. Até aqui. Até aqui, perdão. Versículo 13. E no versículo 14, o que é que a gente vai encontrar no versículo 14? No versículo 14, a gente começa lendo aqui, né? No versículo 14, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, ó. Eangar proseu romain, glosseton pneuma, mu proseu kotai, ko denus mu arcapos estin. Arcapos estin. E o que é que nós lemos nesses 3 versículos do capítulo 14 de 1 aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 13 e capítulo 14. Nós lemos o seguinte, versículo 2, pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende. Então, quem fala em línguas não fala aos homens e só fala a Deus e ninguém o entende. Então, Paulo aqui está descartando todo e qualquer idioma terrestre, humano, conhecido no seu tempo, na sua época, naquele mundo. Agora, esse falar em línguas aqui é o glossolalia, é a glossolalia, uma língua incompreensível, uma língua que nunca se falou no mundo, um idioma, uma fala, não é? Que nunca se ouviu naquele tempo, no nosso mundo, ok? Então, trata-se de uma língua estranha, de uma língua, digamos, espiritual, não é? Diferente dos idiomas de Atos, capítulo 2, onde havia o pessoal da Ásia, da Frígia, da Capadócia, do Egito, de Roma, da Grécia, onde a manifestação, a fanerose, o sinal ali de um milagre, de algo sobrenatural, fez com que pessoas analfabetas e simples falassem perfeitamente os idiomas terrestres, ok? Aqui já é um outro idioma, é um idioma espiritual, nunca ouvido falar naquele tempo, naquele mundo, ok? Pois quem fala em línguas não fala aos homens. Rogar, lalon, glossen, ukiantropos. Pois quem fala em língua não fala aos homens. La lei alatel, mas fala a Deus. O deus garaquei, pneumater, de la lei anistéria. Portanto, pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende. E em espírito fala mistério. Eu quero frisar bem aqui para você, tá bom, meu querido irmão? Essa palavra aqui, ó. Espírito. Espírito e mistério. E mistério. Ok? Espírito e mistério. Muito bem. Versículo 13. Versículo 13. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Vou te fazer uma pergunta. Você entende, irmão evangélico, pentecostal, irmão carismático, você entende o que você fala quando está orando em línguas? O versículo 2 está dizendo que quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Ninguém entende quando você está falando em línguas. As pessoas, os outros que estão ali, mas você entende o que você está falando? É por isso que o apóstolo Paulo, ele instrui e ele pede o seguinte: por isso quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Já pediu a Deus isso? Essa interpretação? Mas por que eu tenho que entender? E aí?
É necessário você entender, porque, como está escrito aqui, presta bem atenção no que eu vou ler para você. Eu falei na minha última transmissão que esta live, esses estudos, é muito mais profundo do que o Urianda Labai, Alacaramba, Alabassura. É muito mais profundo do que isso, não é? Pessoas se comportam verbalmente e corporalmente em situações desconcertantes, também engraçadas. Eu já ri, você já riu. Mas se eu disser para você que falar em línguas é um fenômeno espiritual, é algo extremamente forte, extremamente profundo, aonde Deus está sempre querendo, através do Espírito Santo e desses dons, se manifestar, se revelar, se aproximar, te edificar, te fortalecer, te transformar uma potência espiritual na sua vida, na sua casa principalmente, na sociedade e também na sua igreja. O que você diria? Quando nós lemos o livro de Jeremias 33, versículo 3, nós lemos o seguinte, lá em hebraico, não é? Nós aprendemos assim em hebraico. Keran el naiv el nechal ve agidar leahar gidolot uvet surot lo yedat. Lo yedat. O que quer dizer isso? O Senhor Deus está dizendo através do profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. E te anunciarei coisas grandes, te revelarei coisas grandes e ocultas, secretas, mistérios que não sabes. Portanto, falar em línguas estranhas, meu querido e meu amado irmão, é para todo mundo? Será que é para todo mundo? Falar em línguas estranhas, todo mundo é obrigado a falar? Tem certeza que você fala o idioma espiritual, as línguas estranhas? Ou você é um reflexo da cópia geral, coletiva, generalizada do que você vê e você ouve? Uri candalama suri andalabaia, uri andalamalama. Irmãos, isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é infantilidade. Não pode ser meninice. Não pode ser algo mecanicamente controlado por nós, seres humanos. Trata-se de coisas de instâncias superiores, dos olãs, dos mundos espirituais. Ok? Então vamos lá. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende. E em espírito fala em mistério. Que espírito é esse? É o Espírito Santo? O apóstolo Paulo não está citando aqui o Espírito Santo, o Akodesh. Que espírito é esse? É o nosso espírito humano. São as nossas distinções e variações da alma, que vai ser explicado, já foi ensinado numa outra live minha. Ruah, Nefesh, Neshama, Ishadá. Você vai entender durante essas transmissões. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Você tem que ter ali um entendimento e pedir o dom de entender o que você está falando quando você está nesse êxtase ou transe espiritual. Beleza? Porque vem edificação, vem coisas muito espirituais e fortes para você, como veio a minha pessoa em 1989. Ok? Versículo 14. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito, novamente a palavra espírito, não está
apontada, direcionada para o quem? Espírito Santo. Espírito Santo, ok? Espírito Santo. Não está direcionada ao Espírito Santo. Posso interpretar. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, mas a minha mente, a minha pneuma, a minha psique, a minha alma, não é? Fica infrutífera. Você está entendendo aqui a pegada? Né? Ruah, Nefesh, Neshama e Shadá são distinções da alma. Presta bem atenção. Elas estão todas interligadas, ok? Mas se não houver o entendimento, se não houver a interpretação dessas instâncias, dessas dimensões, não é? Das dimensões de Deus que vêm para nós, como é que nós vamos compreender? Como é que nós vamos entender? Está entendendo? Tudo acontece dentro de nós, ok? Bom, meus queridos, né? Então, nós acabamos de ler direto do grego, 1 Coríntios 14, versículo 2, versículo 13 e versículo 14, ok? E eu disse para vocês, não é, que no mundo hebraico, não é, as divisões, distinções separadas do espírito, uns acreditam que é dicotomia, é só corpo e alma, outros tricotomia, mas é muito mais do que isso. São 5 divisões do nosso ser espiritual dentro de nós. E é aí que você vai entender o fenômeno, a linguagem, a comunicação, o diálogo, não é? O monólogo, digamos assim, entre você mesmo, a sua parte espiritual. Meio complexo isso, né? Mas isso é para quem crê. Isso é para quem está incluído quando Paulo diz que as coisas espirituais são loucuras para aqueles que estão com a sua psique, a sua mente voltada, presa, apegada. Só as coisas táteis, físicas, lógicas, explicáveis no mundo físico. Mas no mundo Olam, nos mundos espirituais, no mundo Olam, nos mundos espirituais, não é? O que é que nós entendemos, experienciamos, o que é que nós experimentamos nesse mundo espiritual. Isso é interessante, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre o Olam, o mundo espiritual, vamos falar sobre portais, não é? O Petash, tá? Em hebraico, Olam, mundo em hebraico, ou Sha'ar, ou Sa'ar, que é um portal, também Petash, portal, não é? Sobre essas questões do mundo espiritual, ok? Eu falei para vocês que essa questão de falar em línguas estranhas, dom e espírito, ligado com o Espírito Santo, não era um mero texto ali, um mero acontecimentozinho ali de Atos 2, mas que é algo muito mais profundo. E só você que é espiritual, que conhece a linguagem, como o Senhor Jesus, ele também disse, e ele falou, em João 8,43, Dia titen lalian ten emen, ou gnoskete, ou gnosket, porque vocês não entendem a minha linguagem, não é? Roti ou dinaste akowe in ton logon ton emon, não é? Ton é emon. Olha aí, ó, o que o Senhor está nos ensinando. Porque vocês não conseguem ouvir, vocês não conseguem aceitar e entender, ok? Então, presta bem atenção. Olha, nós lemos lá em grego, 1 Coríntios 14, não é? Pois aquele que fala em línguas não fala aos
homens. Só um minuto. Vocês lembram que nós lemos isso? Né? 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 2. Em grego, lembra? Rogada lion glossen anke anthropos. La lei halal heol. Udeis garaquei pneumati. De la lei mistéria. Ou seja, pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele fala em espírito. Ok? Enuncia coisas misteriosas, anuncia coisas misteriosas, fala das coisas misteriosas, né? Olha lá, ó, tá vendo? O deigar araquém pneumati, espírito, de la lei mistéria. Ele fala e anuncia coisas misteriosas. Muito bem. Olha só. Como que você vai procurar entender agora o porquê é real as línguas ou o idioma espiritual? Que você não entende, não é? Porque talvez você nunca teve uma aula dessa, ninguém nunca ensinou para você. Essas maravilhas do mundo hebraico, do mundo espiritual. O mundo hebraico tem rabinos de alta envergadura espiritual, ou seja, muito dedicados. Os tzedikim, não é? São os justos, homens elevadíssimos espiritualmente, ok? E o apóstolo Paulo era um desses. Yeshua era um desses. Alguns discípulos eram um desses. Os profetas da Bíblia eram tzadikins, homens elevadíssimos espiritualmente, ok? Então vamos lá. Estou orando a Deus e recebo a influência do Wakodesh, do Espírito Santo. Então, de repente, a língua começa a embolar. Não é essa língua, Urianda Labassuri Canta Labaia, que é falada nas igrejas de forma genérica, não, tá? É algo muito mais forte, mais intenso, mais espiritual. E também não derruba, não joga ninguém no chão, não faz ninguém rodopiar, nada disso. Por quê? Paulo diz, se eu oro em línguas, o meu espírito ora bem, não é isso? O meu espírito ora bem, mas a minha mente, a minha psique fica infrutífera, ela não entende absolutamente nada. Ok, vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que aprender, entender, quando Deus fez o homem, quando o Senhor fez o homem, olha só, a gente vai ver aqui, eu marquei aqui, não é? Quando Deus fez o homem, ó, quando Deus fez o homem, presta bem atenção, aqui ó, 1 Coríntios 14, não é? Paulo faz comparações com línguas, idiomas humanos, com línguas estranhas. Uma linguagem desconhecida, incutida dentro do ser humano. Essa linguagem que eu estou falando, incutida, é a língua espiritual, ok? Incutida dentro do ser humano, na sua essência espiritual, na criação do seu ser. Por isto é que nós não entendemos, não é? Porque estamos ligados 100% ao mundo das coisas terrestres. Trabalho, estudo. O médico está focado nas questões da biologia, do corpo humano, das doenças, em como descobrir remédios, em como curar, operar, conhecer os órgãos, não é? As divisões do corpo humano. O mecânico está empenhado em estudar, em descobrir todas as ferramentas, todas as peças, não é? Todos os fios, ligações do carro, como o corpo humano, e assim vai por diante. Os professores estão ligados e focados em matérias, em gramática, em humanas, em exatas, em matemática, em português, em história, em ciências, e assim vai por diante. Todos nós dormimos pensando como vai ser o próximo dia, como vai ser a próxima função no trabalho, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que melhorar, onde eu tenho que me aprimorar para ganhar mais dinheiro, para conquistar, para ter projetos. Não é isso? Como lidar com a família, com o filho, com filha, com irmãos e com irmãs, e com parentes e amigos, o mundo, né? A nossa integração social,
o nosso associar-se nesse mundo, interagir nesse mundo, para poder, no mínimo, sobreviver. Então, nós não estamos tão ligados, essa parte neurolinguística do nosso cérebro, ou da nossa alma, da nossa psique, não está aberta ou entreaberta, está fechada. Porque estamos condicionados ao mundo físico, ao mundo financeiro, econômico, material, das emoções humanas, tal, aquela coisa, não é? Muito bem. Por isto é que nós não entendemos. Quando voltamos ao Bereshit, em hebraico, Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 26. O que está escrito lá? Só essa frase. O que está escrito lá? Nascer Adam. Nascer Adam é Betsalmenu. Kidmutenu. Nascer Adam Betsalmenu. Kidmutenu. O que quer dizer isso? Façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Assim fez Deus. O homem e a mulher, ambos, se falavam, claro, no Gan Eden, ou seja, no Jardim do Éden, lá no paraíso, lembra? E agora que eu quero te revelar para você. O lugar Gan Eden, o Éden, o jardim que Deus colocou, o Éden, dentro do jardim, está escrito em Bereshit, o lugar era totalmente espiritual, tá bom? Não era esse lugar físico, não. Era um lugar espiritual. É por isso que cientistas e arqueólogos, bíblicos, biblistas, não é? Podem procurar à vontade entre o rio Pison, Tigre, Eufrates, etc. Pode procurar à vontade. Na região ali, não é? Do Oriente Médio, que não vai achar o Jardim do Éden. Não vai achar esse local. Por quê? E nem vai achar o querubim que estava lá com a espada de fogo para não entrar ninguém sair. Sabe por que não vai achar? Porque tratava-se de um Olam. O que é Olam em hebraico? Mundo espiritual. Um portal, um sha'ar, um portal. Também petash, uma porta. A expressão hebraica aqui é manlechet. Manlechet. Ou manlechet. Haruach. Ou haruach. Manlechet haruach. Ou seja, um reino é uma realidade espiritual, ok? É uma realidade do espírito, do meu espírito, do seu espírito. É como assim? Calma que você vai entender. Olam Haruah, mundo espiritual. Aonde? Dentro de cada um de nós, dentro de você. Conforme o próprio